Olá, boa noite. Centenas de milhões de pessoas recorrem à internet atualmente para tentar encontrar uma cara metade. É gente de todas as idades que, por motivos diversos, não consegue um parceiro ou parceira em seu círculo mais próximo de relacionamento. Nos Estados Unidos, mais de um terço dos casamentos começa hoje com um namoro online. Na China, onde os números extrapolam qualquer estimativa, o mundo virtual convive com o milenar. Ainda hoje, mães vão para as praças em busca de pretendentes para filhas e filhos e fazem anúncios com a idade, altura, peso e outras características. A divulgação é feita assim, como vocês podem ver nessa foto. A propaganda é a alma do negócio. Esta edição do Matéria de Capa está só começando. Fique com a gente. A internet é o segundo recurso mais popular nos Estados Unidos para aqueles que estão buscando um namoro, mas logo pode ultrapassar os meios tradicionais. Só no mundo ocidental, mais de 200 milhões de pessoas se relacionam hoje pelos meios digitais. Ao longo do tempo, os namoros e casamentos quase sempre resultavam dos contatos em círculos de amizades, escola ou vizinhança. Na era da internet, isso mudou. O namoro virtual, que já responde por mais de um terço dos casamentos nos Estados Unidos, caminha para ultrapassar os meios tradicionais. Aos poucos, as redes familiares ou encontros com o amigo do amigo vão sendo deixados de lado. Afinal, se num círculo próximo as opções se resumem a algumas dezenas, na internet, o número salta para milhares. Pesquisa feita nos Estados Unidos mostra que os casamentos entre pessoas que se conheceram online tendem a ser bem-sucedidos. Em geral, as pessoas se dizem mais felizes do que aquelas que se conheceram fora da rede. Além disso, o número de divórcios diminuiu desde que as uniões online se tornaram mais comuns. Outra característica das ligações iniciadas no mundo virtual é que ficou mais fácil para as pessoas buscarem perfis semelhantes de escolaridade, comportamento e preferências. No futuro, não será surpresa se as pessoas começarem a procurar outras com base em traços do DNA. Hoje em dia, a internet, os aplicativos de relacionamento são a nova praça de encontro. Antigamente as pessoas se reuniam, se encontravam na praça para paquerar. Pessoas bem mais jovens, os adolescentes, se encontram normalmente em shoppings, né? Outros nas baladas, e o aplicativo é mais uma ferramenta, né? Então, a solidão pode ser um dos fatores, mas eu não acho que seja o principal. Porque dentre as pessoas que têm aplicativo, pelo que eu ando conversando, aqui mesmo no consultório, tem pessoas que querem apenas uma aventura ou várias aventuras. Tem pessoas, inclusive até casadas, homens ou mulheres, que estão entediadas no casamento e querem descobrir sua própria sexualidade com outros casos, querem se arriscar mais. Existem os tímidos, nem sempre estão sozinhos, mas os tímidos, homens e mulheres, que através do aplicativo não precisam ficar frente a frente, olho no olho, né? Então eu acho que são várias maneiras e várias buscas. E lembrar que o aplicativo é mais fácil. Eu acho que muita gente acaba encontrando no aplicativo também uma maneira fácil, porque está na palma da mão a um clique, né? Então, algumas vezes a pessoa está com preguiça de se arrumar, de ir num barzinho, de ir numa balada e vai para o aplicativo buscar um encontro. Agora, uma outra questão. Em que medida o comportamento de homens e mulheres é diferente no relacionamento online? E quando é semelhante? As pesquisas não deixam dúvidas. Os homens mentem muito mais do que as mulheres em relação a 3 assuntos: altura, profissão e renda. De maneira geral, todos eles querem parecer mais altos do que realmente são, tentam valorizar o status profissional e a renda. Já as mulheres têm 2 pontos fracos onde tentam iludir os pretendentes. Sempre dizem que têm uns quilinhos a menos do que realmente têm e mostram fotos de quando eram mais jovens e antes do efeito do tempo.
Esses dados constam de levantamentos feitos pelo professor David Markowitz, do Departamento de Análise de Mídias Sociais da Universidade de Oregon, nos Estados Unidos. Outro ponto em que é preciso desconfiar dos homens é que a maioria tenta passar uma imagem de atleta, ou pelo menos de frequentador assíduo de academias de ginástica. Agora, um hábito comum a todos. Se descobrem que a pessoa do outro lado tem uma queda pela religião, logo se apresentam como leitores assíduos da Bíblia. E por falar em Bíblia, atire a primeira pedra quem entre os adeptos do namoro online nunca se saiu com uma desculpa como essa quando tenta escapar de um encontro. Fiquei sem sinal no celular e só vi sua mensagem agora. O meu primo arrumou a namorada dele, arrumou não, né? Ele encontrou a namorada dele no aplicativo de namoro online. E você, já tentou? Ó, tô tentando ainda. Mas namorar mesmo, não rolou ainda, não. Eu nunca participei disso. Nunca fiz. Tenho amigas que já participaram e funcionou, deu certo. Pô, eu acho que é uma forma de interatividade que o pessoal tem, até de conhecer outras pessoas, e até pessoas que não têm muita sociabilidade. Eu imagino que seja uma facilitadora de conhecer pessoas. O namoro online oferece a milhões de pessoas a oportunidade de encontrar um companheiro ou companheira, mas tem suas armadilhas. Vamos ver algumas. A favor, permite a conexão entre pessoas de fora do círculo social onde vivem e que têm interesses semelhantes. Contra, as pessoas mentem sobre idade, peso, altura, renda e principalmente sobre outras relações com namorados, maridos e filhos. A favor, nos primeiros contatos quase sempre é possível identificar o perfil e ver se encaixa na expectativa para um namoro ou uma relação de longo prazo. Contra, as primeiras tentativas, quando resultam em surpresas desagradáveis, podem gerar frustração e levar à desistência e isolamento. A favor, alguns sites dispõem de ferramentas de seleção que identificam os perfis procurados e sugerem as aproximações. Contra, em muitos casos, os perfis anunciados não correspondem à realidade e os contatos são utilizados para chantagem e golpes financeiros. Eu acho que dentro dos aplicativos é preciso tomar alguns cuidados, né? Porque existem até históricos, acontecimentos muito sérios, desagradáveis, né? Até coisas como estupro, estelionato, roubos. Então, assim, primeiro conversar com a pessoa por mensagem, tentar identificá-lo nas redes sociais, LinkedIn, Facebook, Instagram, dá um Google, pede o nome inteiro, né? E aí, a partir disso, se tem uma identificação, uma simpatia, uma atração, marca os primeiros encontros num lugar público, né? Um café, conversa, sente o outro, né? Percebe se tem interesses mesmo em comum, se tem a ver, se não tem a ver, para depois marcar alguma coisa mais íntima, se é o objetivo, se é a vontade dos dois, né? E também deixar um familiar ou um amigo sabendo que você vai se encontrar com determinada pessoa, né? É um cuidado a mais. E, eventualmente, pode haver realmente um encontro em que, além da conquista, além da sedução, surge uma história de amor. Ou não, ou apenas é um encontro casual e depois tem outras pessoas que você quer descobrir, quer conhecer. Enfim, tem de tudo. Desde que os relacionamentos online se popularizaram, também se tornou comum uma atividade conhecida como catfish. Vamos ver do que se trata. Catfish é o ato de criar identidades falsas em sites de relacionamentos com o objetivo de enganar as pessoas. Em geral, os envolvidos nesse tipo de atividade buscam iludir as vítimas com falsas promessas de casamento, mas na realidade estão mais interessados em encontros rápidos e sem compromisso. Isso quando não tentam golpes financeiros alegando supostas necessidades urgentes. Mas alguns passos rápidos podem ajudar a identificar os perfis falsos. Por exemplo, uma busca no Facebook, LinkedIn e Twitter para checar o perfil. Se a página foi criada poucos dias antes do primeiro contato,
é preciso desconfiar. Outro alerta: quem pratica catfish tem poucos amigos. Também fará de tudo para evitar um encontro nas primeiras semanas ou até mesmo uma conversa por Skype. Desconfie quando a pessoa marca um encontro ou um contato por Skype e cancela no último minuto, alegando alguma emergência ou problema de conexão pela internet. Golpistas procuram ganhar a confiança primeiro para depois aparecerem. Muitos simplesmente desaparecem depois de alcançar seu objetivo, que pode ser um encontro íntimo ou um golpe financeiro. Sinal vermelho. Logo após os primeiros encontros, a pessoa já se diz apaixonada e propõe casamento. Agora, a bala de prata contra os integrantes da tribo do catfish. Dê uma busca de imagem reversa no Google. Se a pessoa usou a foto de uma top model ou de algum integrante da nobreza europeia no perfil, é hora de dizer adeus. Hey. What are you doing? Some homework. Existe um perigo na rede, né? Eu costumo falar para os pais das crianças que eu oriento que deixar seu filho na internet é como deixar seu filho perto de uma avenida, né? Ou numa praça sozinho. Ele está suscetível a qualquer tipo de risco e perigo. Com as pessoas adultas, maiores de idade, também existem riscos. Você está na internet, você está diante de várias possibilidades. E, óbvio, existem as pessoas do mal, as psicopatias, né? Pessoas que realmente formam perfis falsos, seduzem, se aproveitam da ingenuidade de muitas pessoas. E nós temos aí casos mesmo, né? De roubos, de drogas que dão para outra pessoa e aí estupram. Enfim, existe muita história. Então as pessoas têm que se precaver. É muito difícil identificar por mensagem de texto, né, um perfil que seja psicopatológico, como a gente fala, né, que tem algum transtorno mental. Existem alguns indícios. Como eu falei anteriormente, quer dizer, o cérebro humano ele está mais preparado para identificar o olho no olho, né? A pessoa em movimento. Por mensagem de texto, tudo fica mais difícil. E mesmo quando é olho no olho, existem certas psicopatias em que a pessoa é boa em seduzir e esconder as verdadeiras intenções. Então, através de mensagem de texto, o que é possível identificar é se uma pessoa está extremamente eufórica, tecla sem parar, fala de milhões de assuntos ao mesmo tempo, de uma maneira um pouco confusa. Isso pode identificar um surto psicótico, uma fase de mania, né? Ou então alguém extremamente deprimido, que só fala de coisa... É difícil isso acontecer, mas eventualmente só conta coisa triste, tragédias, etc. Então, também é um indício, né, de que a pessoa possivelmente está numa depressão muito grande. Alguns indícios são possíveis de identificar, mas a pessoa tem que estar muito mal para você poder olhar e achar que tem alguma coisa estranha. Ao mesmo tempo em que aproxima, o telefone celular também pode ser o principal destruidor de relacionamentos. Uma pesquisa feita no Reino Unido mostra que o uso do celular, principalmente à mesa do jantar, é o maior inimigo de um bom relacionamento afetivo. É o que disseram 49% dos entrevistados pela editora Mills & Boon. Em segundo vem a questão da higiene pessoal e em terceiro, a falta de educação. Mas a pesquisa também apurou o que mais aproxima as pessoas. E os resultados foram esses: andar de mãos dadas, abraços, um presente de surpresa e dar flores. Outros gestos muito apreciados são massagear os pés da cara metade ou até mesmo dividir um guarda-chuva. O levantamento também apontou um dos maiores dilemas para os jovens casais atualmente: quando levar o companheiro ou companheira para conhecer a família. Por online é meio complicado, né? Porque você não conhece, você não sabe se realmente é a pessoa que está do outro lado ou não, se ela está te enganando ou não. Principalmente para
para as meninas adolescentes que ficam fazendo isso e depois dá problema, né? Então eu sou meio contra. Há uns anos atrás eu usei esse método, né? Logo que saiu, e assim acontecia muito, da pessoa postar uma foto que a pessoa não era mais aquela pessoa. Aconteceu isso várias vezes, tanto que eu não reconhecia a pessoa no lugar onde eu tinha marcado. Mas assim, hoje em dia eu acho super válido. Eu acho que abriram as possibilidades, né, para além do encontro ao vivo ou além de você ser apresentado por alguém, essa situação também de online. Conheço pessoas que se conheceram e estão namorando sério através desses aplicativos. Eu sou da época do Orkut ainda. E minha esposa me conheceu através do Orkut na época, não tinha aplicativo. Então eu acredito que é válido, porque hoje eu estou casado já tem bastante tempo. No próximo bloco, sites de relacionamento se transformam em negócio de milhões de dólares. E mais, chineses mergulham no universo digital, mas não abrem mão de anunciar os filhos disponíveis em praça pública. A gente volta já. Os sites de relacionamentos pessoais se transformaram em big business, ou seja, negócios de milhões, muitos milhões de dólares. Mas é preciso lembrar que eles vão muito além de namoros. Seja nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil ou em qualquer parte do mundo, milhares de sites tentam aproximar as pessoas pelos mais diversos motivos. Tem gente que procura amigos para falar de vinhos, outros de cachorros. Há quem prefira falar só de viagens. Enfim, cada um na sua praia. Mas onde tem gente ganhando muito dinheiro é com os anúncios nos sites de namoro digital. O Match.com se apresenta como o maior dele. Afirma ter milhões de signatários e que já promoveu mais namoros e casamentos do que qualquer outro. O eHarmony garante que suas ferramentas digitais sempre vão localizar as pessoas certas em relação a valores, caráter e intelecto, com o objetivo de promover relacionamentos duradouros. Para as pessoas de fé, foi criado o Christian Connection. Se você tem alma de artista, vá para o lovearts.com, sem contar os mais conhecidos, como o Tinder, que tem um grande número de seguidores no Brasil. O negócio é tão atraente que um dos principais jornais britânicos, o Daily Telegraph, também criou o seu, telegraph.co.k/dating. É entrar e buscar a cara metade, mesmo que esteja do outro lado do mundo. Existe um dado interessante, uma pesquisa recente, em que 20% dos internautas brasileiros têm pelo menos um aplicativo de relacionamento. Então, isso é 1 a cada 5 brasileiros tem pelo menos um aplicativo de relacionamento. É muita gente conectada e muita gente querendo algum tipo de encontro dos mais variados, né? Um dos aplicativos mais conhecido, ele formou até o ano passado 8 bilhões de conexões na internet em 196 países. É um dado também muito sério, muito, assim, de muita expressão. Uma coisa importante de tomar cuidado é que muitas vezes o aplicativo de relacionamento ele se torna um jogo para muita gente, né? Então, muitas vezes as pessoas acham o máximo conseguir o match, que é quando o outro também se interessa por você, começa um bate-papo ou não, mas ele sabe que alguém gostou dele. E aí existe uma gamificação, que seria o quê? Quantas mais conquistas eu consigo, ou matches, ou crushes, melhor, porque daí você alimenta o seu sistema de recompensa. Aí entra o cérebro, né? A estimulação que vem de fora e que leva o cérebro, no sistema de recompensa, a produzir muita dopamina, que é um hormônio, neurohormônio, que dá a sensação de prazer, de vitória, de autoconfiança. Então, muitas vezes as pessoas podem ficar mais presas ou viciadas, entre aspas, na conquista em si, do que em aprofundar algum tipo de relacionamento.
E mesmo quando não queiram aprofundar, muitos homens e muitas mulheres, normalmente pessoas que nunca foram muito populares na escola, na faculdade, se escondem ou sentem uma facilidade maior de se relacionar com o outro através do aplicativo, porque justamente não tem o frio na barriga, o olho no olho e querem apenas uma conversinha e depois, tchau, vamos para o próximo. É isso que eu chamo de gamificação dos aplicativos de internet. É um risco. Com mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, é claro que a China também se destaca em números no namoro digital. Além disso, o setor se transformou num negócio de bilhões de dólares. Tantan, Momo e Baihe. Esses são alguns dos sites de namoro online que disputam os milhões de pretendentes em busca de uma relação temporária ou de longo prazo entre os chineses. Cada um desses sites garante ter mais de 100 milhões de usuários. Os números não surpreendem, uma vez que entre a população de 1 bilhão e 350 milhões, o número de solteiros entre 25 e 55 anos é calculado em algumas centenas de milhões. Daí o fato de que o faturamento do setor gira em torno de 3 bilhões de dólares ao ano, com os anúncios dirigidos aos internautas interessados em arranjar uma cara à metade. O Tantan é o mais popular entre os sites chineses de namoro online, em parte porque é pioneiro, mas também porque é visitado principalmente por aqueles que buscam apenas um namorado ou namorada. Recentemente, o Tantan foi comprado pelo Momo, que atua nas duas áreas, namoros rápidos ou casamentos. A busca por uma união estável é a praia do Baihe, voltado apenas para quem pretende se casar. Neste site, a pessoa é obrigada a usar o nome real e a comprovar endereço, renda e até se possui um carro ou imóvel. Qualquer informação errada leva à exclusão. Eu acho muito... não dá para ter informação da pessoa. Eu acho que conhecer online e conhecer pessoalmente é totalmente diferente, completamente diferente, não faria. É uma opção da pessoa conhecer alguém diferente, de pensamentos diferentes, mas eu já tenho um compromisso, aí eu nunca conheci ninguém por aplicativos nem nada. Eu acho que facilita bastante, eu acho que é bem-vindo, eu acho que não é uma coisa de outro mundo que você tem que abominar, eu acho que vale a pena, sim, para quem está solteiro. Distante do mundo virtual, muitas famílias chinesas preferem buscar parceiros para os filhos e filhas pelo método tradicional, anunciando as qualidades deles em praça pública. Nesta praça de Xangai, todos os finais de semana, os papéis colados nas sombrinhas anunciam pretendentes para casamento. Ali pode-se ler características como sexo, idade, alguns traços pessoais, dedicação ao trabalho ou estudo, grau de instrução e, principalmente, apego aos valores familiares. Caso apareça algum interessado, é só entrar em contato com os pais ou mães que vão analisar o pretendente. Apesar das tentativas, seja pelo método tradicional ou pelo namoro online, o fato é que milhões de chineses estão destinados a permanecer solteiros. Entre os fatores que levam a isso incluem-se a idade, renda ou questões geográficas. A maioria das jovens simplesmente não aceita morar no campo, por exemplo. Para se ter uma ideia, no aplicativo Tantan, os homens manifestam interesse em 60% das mulheres que olham. Mas as mulheres só se sentem atraídas por apenas 6% deles. Isso significa que muitos deles jamais conseguirão marcar um encontro. Daqui a pouco, o filme da era anterior à explosão das mídias digitais já mostrava a força da internet para unir as pessoas. Não saia daí.
Apenas 20 anos se passaram desde que um filme com Tom Hanks e Meg Ryan mostrou a força da internet para aproximar as pessoas e romper barreiras. Quem não se lembra de Mensagem para Você? I turn on my computer. I go online. A fita de 1998 é de um tempo em que as pessoas ainda se comunicavam por e-mail, no laptop ou computador. Era um tempo pré-WhatsApp, Facebook, Instagram e muito mais. O filme conta a história da dona de uma livraria, interpretada por Meg Ryan, que adorava aquele negócio de família, e vê esse seu pequeno mundo desabar diante do avanço das gigantes do setor, as mega livrarias. E quem era o responsável por aquela mudança? Justamente o rapaz que ela ficou conhecendo pela internet e com quem trocava mensagens todos os dias, o personagem de Tom Hanks. Era a primeira vez que uma produção de Hollywood dava destaque ao papel da internet na aproximação das pessoas. Naquela época, o namoro online era mais seguro e ainda não havia sido contaminado pelos perigos que hoje cercam o mundo virtual. Na fita, como não poderia deixar de ser numa produção de Hollywood, a internet ajuda a superar todas as barreiras, incluindo a diferença de pontos de vista entre a dona da pequena loja e seu poderoso rival. Fight to the death. In life, they're at odds. She's beautiful, but she's a pill. Online, they're in love. Do you think we should meet? Meet? Conheço pessoas que já casaram em namoro online e estão felizes. Eu acho que é válido para os solteiros, não é o meu caso, eu nunca utilizei, então eu não tenho experiência nesse ramo. Mas eu acho que é válido sim, mas para um primeiro encontro, eu acho que a sequência do namoro tem que ser realmente algo físico. Ao longo dos séculos e milênios, a união entre as pessoas passou por inúmeras transformações. Dos primeiros humanos que se juntavam pela etnia, geografia ou sobrevivência, aos grandes impérios onde a união se destinava a garantir o poder e neutralizar os inimigos. O dinheiro sempre foi outro fator decisivo para unir as pessoas. Nesse caso, o interesse pode ir dos pequenos bens às grandes fortunas. E não se pode esquecer da religião, outro item importante nessa questão. Nos últimos tempos, a busca vem migrando cada vez mais para o universo digital. E para muita gente, tem dado certo, como mostram as pesquisas. Que outras mudanças, quando se trata de unir as pessoas, ainda vamos testemunhar? Vale a pena esperar para ver. Essa edição do Matéria de Capa fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana, neste mesmo horário. Uma ótima noite para você. Até lá!